Maldições. Segundo o imaginário popular, uma maldição é a distorção do mundo sobrenatural que traz para os infelizes marcados por ela azar, infortúnios e até a morte. Uma maldição pode se abater sobre uma pessoa, um grupo de pessoas e até mesmo uma nação inteira. No vídeo de hoje, descobriremos as 5 mais terríveis maldições da humanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, para não ser você o alvo de uma terrível maldição. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi a ordem de cavalaria mais forte e proeminente da cristandade. Uma ordem militar que nasceu defendendo os peregrinos que faziam romarias até Jerusalém e teve um papel muito atuante durante as cruzadas. Porém, quando Jerusalém caiu, em 1187, ela foi obrigada a voltar para a Europa. No velho continente, sem peregrinos para defender, os templários se mostraram muito hábeis com finanças e mesmo sem a defesa da Terra Santa, a ordem continuou com grande poder e influência política. Contudo, esse poder estava com os dias contados. O rei francês, Filipe o Belo, estava devendo muito dinheiro para a ordem, que o ajudara a financiar sua guerra contra a Inglaterra. Filipe então se juntou ao Papa Clemente V e arquitetou um plano para acabar com a ordem e, de quebra, resolver seus problemas financeiros. Assim, em 13 de outubro de 1307, os membros da ordem foram presos sob a acusação de praticar idolatria, heresia e até mesmo satanismo em suas cerimônias secretas. Entre os presos estava Jacques de Molay, o grão-mestre templário. O processo foi longo. Ao final, Jacques de Molay foi sentenciado à fogueira, no dia 18 de março de 1314. Dizem que na hora de sua morte, Jacques estava sereno, pois se encontraria com Deus. Mas antes de partir, jogou uma maldição sobre o rei e o papa. Jacques previu que ambos estariam mortos 1 ano após o seu martírio, e a dinastia do rei Filipe encontraria seu fim tragicamente. Aparentemente, a maldição de Jacques de Molay fez efeito. O papa e o rei estavam mortos 1 ano após o seu martírio. Mas, para o rei francês, a maldição foi muito pior. Seus 3 filhos assumiram o trono e morreram logo em seguida, e a sua linhagem, a dos Capeto, chegou ao fim após 300 anos. Imaginem uma maldição que acompanha um país inteiro, uma maldição que já produz seus efeitos há 1000 anos. Essa é a história da Hungria e de uma maldição jogada sobre seu povo por aqueles que professavam antigos costumes pagãos. Tudo começa no ano 1000, quando o rei Estevão, o último grande príncipe dos húngaros, se torna o rei da Hungria, unindo todos os povos da região sob sua coroa. Estevão era um católico devoto e durante seu reinado difundiu sua fé, estabeleceu bispados, monastérios e perseguiu todos aqueles que não abraçassem os novos costumes. Uma dessas pessoas era um velho xamã, que o povo acreditava realmente ter poderes paranormais. Quando confrontado para se converter e abandonar sua fé, o xamã jogou uma maldição de 1000 anos sobre todos os húngaros. Alguns podem dizer que isso é apenas uma lenda, contada por aqueles que querem justificar seu pessimismo cotidiano. Porém, analisando a história da Hungria, podemos dizer que essa lenda pode conter alguns traços de realidade. O país foi devastado pelos mongóis em 1241, pelos turcos em 1526, perdeu sua soberania para os otomanos e depois para os Habsburgo. O povo tentou se erguer contra seus novos líderes em uma rebelião, que foi duramente reprimida em 1849. Menos de 100 anos depois, em 1920, perdeu grande parte do seu território após a Primeira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, se aliaram com o Eixo e acabaram dominados pelos soviéticos, que com punhos de aço reprimiram uma revolução em 1956. Mas, analisando, os últimos 20 anos têm se mostrado bons para os húngaros. Uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da história, com certeza foi o autoproclamado mago e homem santo Grigori Rasputin. A fama desse misterioso padre russo transcendeu a sua passagem por essa vida terrena, e ele se transformou em uma figura reconhecida na cultura popular até os dias de hoje. Sendo um homem muito hábil com as palavras,
Rasputin conseguiu cair nas graças da família real russa, os Romanov, durante a virada do século. Para tanto, Rasputin passou a atuar como médico pessoal e curandeiro do filho do czar, Alexis. O jovem herdeiro sofria de hemofilia, assim, qualquer ferimento podia ser fatal. Rasputin conseguia deixar o menino calmo e sedado quando contava suas histórias para ele. A czarina Alexandra ficou deslumbrada com o poder do mago e começou a seguir cegamente o que ele dizia, colocando ele em uma confortável posição na corte dos Romanov. Alguns membros da família ficaram enciumados com o crescimento de sua influência e resolveram acabar com sua vida. Acontece que o mago já havia previsto a própria morte e deixou uma mensagem ao czar, dizendo: "Pressinto que deixarei de viver antes do dia 1º de janeiro. Se eu for morto por assassinos comuns, particularmente pelos meus irmãos, os camponeses russos, tu, czar da Rússia, não terás nada a temer pelos teus filhos. Mas se eu for morto por nobres russos, suas mãos ficarão manchadas por meu sangue durante 25 anos. Se ouvires o som do sino a dizer que Grigori foi morto, fica a saber, se foi um dos teus que provocou a minha morte, nenhum dos teus filhos viverá mais de 2 anos. Eles serão mortos pelo povo russo." A terrível morte de Rasputin realmente foi encomendada pela corte russa, e a sua maldição se tornou realidade. O czar foi aprisionado, junto com toda a sua família, durante a Revolução Bolchevique de 1917. A família Romanov teve um triste fim, assim como Rasputin havia previsto. A família inteira foi cruelmente assassinada pelos revolucionários bolcheviques sedentos de sangue. Nossa próxima maldição provém de uma múmia, mas não é uma múmia egípcia. Estamos falando de Ötzi, também conhecido como o Homem de Gelo, descoberto nos Alpes italianos em setembro de 1991. Ötzi é a múmia de um homem que viveu naquela região por volta do ano 3300 a.C. e acabou, depois de morto, sendo preservado por uma geleira. Após a descoberta, começaram a aparecer rumores de uma maldição sobre aqueles que haviam tirado Ötzi de seu sono eterno. Esses rumores ficaram ainda mais fortes quando os membros da expedição começaram a morrer de formas estranhas e bem violentas. O patologista forense Rainer Henn morreu em um acidente de carro quando estava indo dar uma palestra sobre a múmia. O montanhista Helmut Simon, quem descobriu a múmia junto com sua esposa, morreu após despencar de uma trilha, e o escalador Kurt Fritz morreu durante uma avalanche. Ao todo foram 7 mortes de pessoas que tiveram contato direto com a múmia Ötzi. A maldição da tumba de Tutankhamon talvez seja a mais famosa maldição da história. Porém, é um pouco diferente do que o cinema costuma nos mostrar. O local de descanso eterno do faraó que morreu com apenas 19 anos foi descoberto em 1922 pela expedição chefiada por Howard Carter e financiada pelo Lord Carnarvon. Os egiptólogos deveriam saber que algo não estava certo no momento em que a tumba foi descoberta. Afinal, era possível ler na sua entrada a inscrição: "Morte abaterá com suas asas aqueles que incomodarem a paz do rei." Maldições de 2000 anos de idade não iriam parar aquela que seria uma das maiores descobertas arqueológicas do século. E assim, Carter e seus homens entraram na tumba e a revelaram para o mundo em uma grande festa. Mas a maldição já estava lançada. Mais de 20 pessoas envolvidas na expedição morreram após a perturbação do sono real. Entre os mortos estava o assistente pessoal de Carter, encontrado sufocado em sua cama. George Gould, outro financiador da expedição, morreu de febre 6 meses após visitar a tumba. O próprio Lord Carnarvon não foi poupado. Ele morreu de febre após ser picado por um mosquito. Dizem que no momento de sua morte, a cidade do Cairo sofreu um repentino apagão. Em sua casa na Inglaterra, sua cachorra uivou e caiu morta. A maldição de Tutankhamon só não afetou o principal responsável pela violação de sua tumba, Howard Carter. Howard Carter gozou o resto de sua vida na riqueza e na popularidade e morreu de idade em sua casa em Londres em 1939.